Boa tarde. Iremos hoje dar continuidade à nossa aula sobre numeral, né? Como eu já tinha abordado nas aulas anteriores que nós estamos trabalhando artigo e numeral, a última aula a professora Aldaiane falou sobre, classe de palavras sobre artigo. E hoje iremos trabalhar numeral. Como tenho abordado nas aulas anteriores, o que é o numeral? Numerais são palavras variáveis que acompanham ou substituem o substantivo e indicam a quantidade numérica ou a ordem que seres ou noções ocupam uma sequência. Como assim, professora? Que é numerais que ocupam, a quantidade numérica. Como nós estamos estudando o primeiro ano do ensino médio, no decorrer dos anos anteriores, vocês estudaram muito sobre classes de palavras, E cada ano que passa, a gente vai tendo só uma visualizada rápida, do que foi estudado, Porque isso é assunto trabalhado no primeiro ano das séries iniciais, Numerais faz parte da classe de palavras, que através dessa classe de palavra numeral, ele passa da forma matemática para a língua portuguesa para indicar números, Porque também na língua portuguesa nós trabalhamos numerais, Outro exemplo que nós temos aqui de numeral é palavra que indica aos seres os termos numéricos, que atribui quantidade aos seres ou situa-se em determinadas sequências. Um exemplo é: os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Então, 4 refere-se ao quê? Numeral, de ingresso. Eu quero um café duplo. Quando eu falo que eu quero um café duplo, eu estou falando que eu quero um café 2 vezes, mais forte, com mais açúcar, com alguma coisa a mais, mas é em 2 vezes. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Então, aqui eu usei uma classe numérica, a primeira. Quando eu falo primeira, eu estou dizendo uma pessoa da sequência da fila. Os empregos dos numerais. Na indicação de papas, reis, imperadores, séculos e parte de uma obra, quando o numeral vem depois do substantivo, utilizam-se os números ordinais até o 10º. A partir daí, os cardinais. Como, por exemplo, Dom Pedro II, Henrique VII, que aqui está errado, João 23, Luís XV, capítulo 2, capítulo 2, século 20. Então, daqui não tinha como eu ler Henrique VIII, Então, ficou Henrique VIII. Já que aqui já passou de 10, então já se lê normal. Século 20. Para designar leis, decretos e portaria, utiliza-se o ordinal até o 9º e o cardinal de 10 em diante. Artigo 1º, artigo 8º, como nós temos lido aqui, Artigo 10, não se lê mais 10º, artigo 10, artigo 20, Então, aqui nós podemos observar que até o 9º lê-se ordinal, depois do 10º é cardial. Vamos já descobrir o que é cardial, ordinal. A classificação do numeral. O numeral, podemos observar nessa imagem que ele se classifica em cardinais, multiplicativos, divisão, que é de fração, ordinal, que é de posição, quantitativo, que é de cardiais, quer dizer quantidade, ordem, fração e multiplicação, Vamos saber o que é cada um agora aqui na frente. O que é substantivo, numeral, cardial?
São aqueles que expressam quantidades exatas de seres através das palavras 1, 2, 3, 4 e 5, né? E etc, etc, etc. Quando eu falo comprei 5 caixas de chocolate, eu estou me referindo a 5 quantidades de caixa, né? Podemos observar, né, que no exemplo, que 5 determina a quantidade de caixas que foram compradas. Observação, inclui-se nos numerais cardeais o termo zero, o ambos, já que a palavra ambos significa 2, né? Então, quando eu falo assim, ambos foram para a escola, eu tô falando que foi 2 pessoas, tanto faz homem ou mulher, mas ambos. Quando a gente fala ambos, é os 2 lados da história, então tá dizendo 2. Pai e filho procuraram emprego, ambos já estão trabalhando. Então aqui, ó, 2, pai e filho, ambos, né? Porque é usado para 2. Além dos citados acima, há também numerais que designam um conjunto, mas referem-se ao número exato de coisas. Alguns gramáticos classificam essas palavras como números coletivos, que a gente vai ver lá mais para frente. Numerais ordinais. Ordinais quer dizer ordem, né? Ou posição em uma sequência através de seguinte termo: primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Quando eu digo números ordinais, né, o problema diz ordem, né? Qual é o exemplo que eu posso dizer? Marina está sentada na 4ª cadeira da fila. Eu usei o termo de ordem. Aonde é que Mariana está sentada? Na 4ª fileira. Outro exemplo, eu posso dizer assim: Maria ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Eu coloquei que Maria ficou em uma classe de ordem. Qual foi a ordem? Primeiro lugar. Nesse caso, podemos identificar como palavra quarta, identificamos qual a posição em que a Marina está sentada. Vamos agora falar sobre os multiplicativos. Os numerais multiplicativos indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Essa indicação pode ser feita através das palavras dobro, duplo, triplo, quadruplo, entre outras. Exemplo: a piscina nova é o dobro da outra. Quando eu digo que a piscina nova é o dobro da outra, eu estou querendo dizer que ela é 2 vezes maior, ou ela é 2 vezes melhor, né? Dobro quer dizer 2, só que de forma de multiplicar. Dobro, ela é o dobro de melhor, ela é o dobro de bonita, ela é o dobro de funda, né? Então, assim, eu tô dando uma, né, multiplicação, né, daquela piscina. Nota-se que no exemplo citado, que a atual piscina possui 2 vezes o tamanho da piscina anterior. Vamos agora estudar sobre fracionários. Gente, eu não estou dando lugar para perguntas, porque assim, é uma aula explicativa e expositiva, né? As perguntas vão ser anexadas nos grupos do WhatsApp, né? E qualquer dúvida após a apresentação, eu estarei tirando a dúvida de todos os alunos. Fracionários. Os números fracionários expressam diminuições proporcionais de uma quantidade, divisões ou frações, utilizando as palavras meio, terço, quarto, quinto, entre outras. Exemplo: gastei, né, em vestuário 1/5 do que eu gostaria de gastar. Então, assim, quando eu falo assim, eu comi, né, o terço daquela pizza. Hoje eu tirei o terço do meu salário. Então, quando eu falo isso, é pegando alguma coisa e fazendo frações. Hoje o dia está, né, quinto,
Hoje já é o quinto dia da semana. Então, quando eu falo isso, eu tô dividindo a semana, tô dividindo a pizza, tá entendendo? Os numerais coletivos, como eu tinha falado anteriormente. Além dos citados acima, há também numerais que designam um conjunto, mas referem-se ao número exato de coisas. Alguns gramáticos classificam essa palavra como os numerais coletivos. Exemplo, bimestre é o que a gente estuda. Novena, período de 9 dias. Dúzia, de banana, de laranja, né? De alguma coisa. Milênio, período de 1000 anos. Década, período de 10 anos. Estamos na década, né? Estamos nas 10 décadas. Já se passaram 10 décadas. Faltam 10 décadas, então quer dizer que faltam 10 anos. Milênio, já se faz 1000 anos e foram descobertos isso. Eu estou em uma novena de 9 dias. Eu estou já no segundo bimestre do ano, certo? Atenção, o numeral fracional meio, né, como está mostrando aqui o exemplo, concordam em gênero, número com o substantivo ao qual se refere. Presta atenção, o horário do voo é meio-dia e meia hora, né? Nós não tínhamos estudado isso. Então, quando eu uso isso, fração de meio, né, concorda com gênero e número. Aqui é gênero, meio, e aqui é número, hora. Entendeu? Meio um pouco é invariável. A minha estava meio segura, entendeu? E fim, né? Chegamos mais um fim de uma aula, né? Expositiva, explicativa, né? Sobre numeral. Essa aula ela é bem rápida, porque senão tenho que muito abordar sobre numeral. Numeral, né? A classe de palavras que nós usamos na nossa morfologia de língua portuguesa. E com isso a gente vai estudando morfologia, que são 10 classes de palavras. Agora nós estamos estudando numeral. Depois vai vir verbo, aí vem adjetivo, né? Dando continuidade para nós encerrar a classe de palavras. Tenhamos todos uma boa tarde e ficam com Deus. Tchau!